Olá a todos os ouvintes da Rádio Jardim. Aqui é o pastor Célio, da cidade de Ipaba, Minas Gerais, Brasil. E você está em sintonia com a Rádio Jardim. Você está em sintonia com a Rádio Jardim. Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. E desejamos a todos aqueles que estão nos ouvindo as mais ricas e profundas bênçãos do céu, em nome do Senhor Jesus. Esta é a Rádio Jardim e eu sou a irmã Clélia Barros, falando de Pernambuco, no Brasil. Hinos inspirados, orações fervorosas, participação de crianças, sons de água, pássaros e aves, dicas da língua portuguesa, curiosidades bíblicas, cultura, poemas e testemunhos. Estamos dando início a mais um programa para o sábio que gosta de aprender, para o servo que gosta de servir, para o intercessor que se dedica a interceder e para quem tem compromisso com a verdade. Rádio Jardim, levando ao mais distante ponto do planeta Terra a mensagem simples do Evangelho. Chamamos agora a Araponga para que, com seu canto estridente, marque 10 segundos para o início do próximo programa aqui na Rádio Jardim. Esta é a Rádio Jardim. This is Radio Jardim. Bem-vindo ao bloco A do programa D2 da Rádio Jardim. Welcome to Block A of Program D2 of Radio Jardim. Além do som relaxante da água e do canto dos pássaros, vamos ouvir a voz de crianças e a leitura de um capítulo do livro do Apocalipse. In addition to the relaxing sound of water and the singing of birds, we will hear the voices of children and a reading of a chapter from the book of Revelation. Também ouviremos um inspirado hino para o nosso enlevo espiritual. We will also hear an inspired hymn for our spiritual uplift. Depois teremos mais um versículo da Palavra de Deus. Para finalizar este bloco, o pastor Aguinaldo Carvalho compartilhará uma devocional inspiradora. Deus abençoe você! Then we will have another verse from the Word of God. To conclude this segment, Pastor Aldo Carvalho will share an inspiring devotional. God bless you. Acompanhe a leitura de um capítulo do livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 2.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova e teres tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações.
e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vem surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode pedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o Deus que conhece o seu povo, mas que um dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Eu sou Elias de Paulo Pereira, moro em São Geraldo de Tubiritinga, Minas Gerais, e esta é a Rádio Jardim. Eu sou a irmã Clélia Barros, falando da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil. E você está ouvindo a Rádio Jardim?
Eu sou Alice e moro em Caruaru, Pernambuco, Brasil. Salmo 106, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Aguinaldo Carvalho e trago uma palavra da parte de Deus para todos os ouvintes da Rádio Jardim. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e o versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Segundo o registro dos evangelhos, quando Jesus disse isto, eram 3 horas da tarde. Nos chama a atenção como foi possível exclamar assim, quando na noite anterior seu sofrimento foi tal que seu suor se transformou em gotas de sangue. Havia sido cruelmente açoitado. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e deram-lhe uma paulada. Foi submetido por horas em julgamentos injustos. Pela via dolorosa, carregou sua cruz. Por fim, foi crucificado. Estava todo ensanguentado, em completa exaustão. Lá do alto da cruz, Jesus fixou seus olhos em nós e exclamou com alegria pelo cumprimento da sua missão. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Rádio Jardim, ore, divulgue e participe. Agradecemos os que estiveram conosco nesta edição e não percam a parte seguinte deste programa. Quem ainda não se inscreveu no canal da Rádio Jardim, faça isto agora. E não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link da Rádio Jardim. Terminamos abençoando a todos com a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.